o que eu estava falando aí sobre o Marlon, muita gente perguntou sobre o Lautaro. A informação é que não tem negociação, porque saiu lá que ele poderia ir para o Atlético Paranaense. Mas o Marlon sim está sendo emprestado para o Grêmio, com uma cláusula lá que se jogar 20 jogos, o Cruzeiro recebe 3,5 milhões de euros. Por que que eu falei que o Cruzeiro perdeu o time? E eu concordo que ele tem que sair. Não vejo o Marlon se recuperando aqui no Cruzeiro. Tomara que faça os 20 jogos aí, né? Bem, mal, mas que faça os 20. Tem que ver qual que é essa cláusula também, né? O que que são 20 jogos? Pelo menos 45 minutos, geralmente é isso. Mas o que acontece? O Cruzeiro teve duas oportunidades para envolver o Marlon numa negociação com o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Claro que teria que voltar alguma coisa, né? No início do ano, menos, e cerca de 30 dias, mais ou menos, acho que teve uma nova conversa. Aí teria que voltar mais, né? Porque o Juninho em alta e o Marlon totalmente em baixa, mas não foi para frente. O Cruzeiro quis tentar recuperar o atleta, né? E hoje ele sai emprestado. Tomara, né? Que jogue lá e que renda uma boa grana aí pro Cruzeiro. Mas eu acho que é uma saída bem benéfica. Viu? E vocês? Ah, com certeza. Minha saúde agradece. Eu já estava de saco cheio de ver o Marlon no Cruzeiro, de verdade. Fez um grande 2023, isso é inegável, mas parou nisso. O Marlon, desde o início de 2024, vem sistematicamente comprometendo o Cruzeiro dentro e fora de campo. Esse aspecto do fora de campo precisa ser mencionado, né? Porque a gente falou muito nesse ano da curtida que ele deu a um post do Grêmio, mas no ano passado já tinha acontecido um episódio semelhante, né? É um jogador que parecia muito mais focado em representar outro clube do que o Cruzeiro. E que foi acumulando dentro de campo diversas atuações bizarras, né? Eu não vou me esquecer tão cedo do que o Bruno Fux fez com ele naquela final do Mineiro de 2024, acumulou expulsões no Brasileirão, inúmeros gols que o Cruzeiro sofreu às costas dele, quando perdeu a titularidade de forma justa, foi aos microfones para tentar fritar um treinador, né? A gente até falou que é característico desse elenco, e o Marlon era um dos caras que tomava a frente nesse sentido, né? Isso com o Seabra ficou escancarado, porque ali em um momento que o Seabra não estava tão respaldado pela gestão Pedro Lourenço, e o Marlon sabia disso, porque o Marlon é um cara bem articulado, ele é um cara que tem aí uma certa inteligência, então entendendo que o Seabra poderia se comprometer, ele fez questão de dar uma queimada nele nos microfones, aí depois o Marlon volta a ser titular, o Kaique perde completamente a confiança e o Marlon não se garante em campo, né? Faz uma reta final de Brasileirão assim catastrófica, impressionante a quantidade de gols que o Cruzeiro acabou sofrendo por ele. O Marlon, a final de Sul-Americana dele é uma coisa terrível. E aí o início desse ano dele também é muito ruim, né? E teve um episódio bem recente do jogo contra o Betim, que ele foi substituído no intervalo, e aí a câmera da detentora dos direitos de transmissão do Mineiro flagrou o Marlon dando uma risadinha, né? Pouco se lixando, digamos assim, pelo fato de ter sido substituído. E ele perdeu espaço, né? Claramente o Marlon perde espaço. O Jardim ainda tenta dar aí uma sobrevida ao Marlon, mas ele vai mal contra o Democrata, contra o América tem uma participação importante na eliminação do Cruzeiro. Depois do jogo contra o Mirassol, o Jardim faz questão de falar que a temporada do Marlon era ruim, que ele entrou mal contra o América. Aí ele recebe uma oportunidade, um jogo de Copa contra o Muxuquiruna para fazer o que ele vinha fazendo, para ser o pior jogador em campo. Ele conseguiu um jogo que ninguém se destacou ser o pior em campo, falhar nos 2 gols e com uma postura terrível, né? Então eu lamento que a diretoria do Cruzeiro, especificamente o departamento de futebol, tenha demorado tanto para detectar que o Marlon estava comprometendo o Cruzeiro, né? Porque não foi por conta de ontem, por conta do jogo de ontem que ele saiu, não. O Marlon tá pavimentando a saída dele já há algum tempo. E como eu falei lá no início, se o Cruzeiro hoje fosse um clube sério, ele teria saído depois do jogo contra o América, né? Mas, enfim, que bom que saiu. Eu acho realmente que os moldes do negócio poderiam ser melhores, lamento isso, mas, no geral, para ser bem sincero, eu estou aliviado pelo Marlon não estar vestindo mais a camisa do Cruzeiro, porque há algum tempo ele não vinha só jogando mal, mas eu acho que ele estava desonrando a instituição. Agora é torcer para que, de alguma forma,
o Jardim vem encontrar uma solução na lateral esquerda, o que não é simples, e aí o Marlon lá no Grêmio, enfim, possa, nem digo ter sorte, né, mas fazer com que o Cruzeiro possa ganhar algo em torno aí dessa saída dele, para pelo menos ser algo rentável. Mas já é positivo para o Cruzeiro só o fato do Marlon não vestir mais a camisa do clube. Ficou claro que o Cruzeiro, um negócio nesse molde, né, empréstimo do dia para a noite, né, se jogar 20 jogos, compra, né, sem muita responsabilidade, né, o Cruzeiro quis se livrar do Marlon, né, isso aí ficou muito claro, e o Caio falou tudo, mas só para registrar, né, a falta de profissionalismo, né, o cara é titular num dia e no outro dia o clube se livra do cara imediatamente, né, então, só para deixar isso registrado. Eu acho que o Marlon teve uma trajetória importante em 2023, muito importante. Aquele time do Pepa era um ano de volta do Cruzeiro para a Série A depois de 3 anos, mas eu costumo falar, não só o futebol, né? Você, em qualquer empresa, em qualquer segmento, você é rendimento, né? Se você não for avaliado pelo seu rendimento, tem algo muito, pode ter certeza, tem algo muito errado ou na empresa que você trabalha, na instituição, ou então com você, né? Outros interesses ali. Acho que só discordo um pouquinho do Caio, acho que ele vai bem na primeira parte ali do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando há uma luta declarada pela posição entre ele e o Kaique. Me recordo com saudade, inclusive, daquelas lives pós-início do Campeonato Brasileiro de 2024, aqui na Samuca TV. E aí, Marlon ou Kaique? Eu lembro de eu declarando em uma dessas lives, cara, para mim é o famoso tanto faz. Joga uma moedinha para cima, o que pegar primeiro joga, porque os dois estão vivendo um momento legal. Assim, não estavam voando, não, mas os dois estavam. É aquilo, né? Futebol, às vezes, não é um cara entregar 9. Se você tem um time, todo mundo entrega na média e 2 entregam nota 8, cara, pode ter certeza. Seu time vai estar jogando bem, né? Seu time vai estar jogando minimamente bem. E era o que o Cruzeiro fazia. Depois disso, quando vem a queda do time, eu acho que ele acaba caindo junto, mas ele se envolveu, ele acabou, de certa forma, através de atitudes dentro do campo, ou a falta delas, cavando a própria saída. O lance que mais me irritou do Marlon em todos os últimos tempos, mais do que até o pênalti perdido contra o América, foi a escapada do Ademir pelo lado direito no jogo contra o Bahia, que ele teve várias possibilidades de fazer a falta, de impedir o cruzamento, e não conseguiu, e sabe, o Ademir faz o cruzamento, o Bahia faz o gol, cara. E naquele dia, o meu sentimento perdemos a vaga na pré-Libertadores. Animicamente, na questão de pontos, porque era a chance ali, 37 da segunda etapa. Então, aquele lance fica como o lance mais confronto direto. Fica o lance mais irritante do Marlon nos últimos tempos. E aí, né, cara, eu acho que ele deve chegar a Porto Alegre chorando, né? Vai realizar o sonho da vida. Finalmente, Grêmio e Marlon se encontram. Como naqueles programas de realities, né? Que tem casais. Eu já vejo o Marlon correndo para a arena do Grêmio igual o Montoya, né? Correu naquele reality que tem, sai correndo assim pela avenida principal, chorando. Não, mas ali ele correu porque o bicho estava pegando para ele, né? Não? Isso, mas só para fazer a analogia da corrida, né? Mas o Marlon vai. Não, o Marlon vai fazer a mesma corrida para chegar na arena do Grêmio, né? E o agente dele falando, por favor, Marlon, por favor, e ele nem vai querer saber de nada. Então, vai realizar o sonho da vida e também realizar os sonhos de muitos cruzeirenses. Obrigado pelos serviços prestados.